Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Family Psicomental. Sou Marcela, enfermeira com especialização em psiquiatria e saúde mental. Hoje eu vou dar continuidade na série sobre a existência de Deus. Qual a importância desse conhecimento na saúde mental? Deus existe? E se existe, como ele atua em nossas vidas? Fique comigo até o final dessa série e descubra a resposta para essas e outras questões logo após a vinheta. No primeiro vídeo dessa série, sobre a existência de Deus, eu fiz uma síntese de como a ciência explica a criação. Hoje eu vou fazer uma síntese de como a ciência teológica explica a criação, segundo a escritura mais antiga sobre o tema, a Torá. A Torá compõe os 5 primeiros livros do livro sagrado da religião judaica. É considerada um guia para os judeus. A Torá conta desde a história da criação do mundo por Deus até a chegada do povo judeu em Israel e a morte de Moisés no Monte Nob. É composta por 5 livros e são equivalentes ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia cristã: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os judeus consideram que Moisés escreveu a Torá dos ensinamentos do Deus de Israel, passados diretamente para ele. Essa revelação de Deus a Moisés aconteceu 50 dias após a libertação do povo judeu da escravidão que sofriam no Egito. Ao longo desse tempo, Moisés foi responsável por transcrever os ensinamentos recebidos por Deus e transmiti-lo aos profetas da época e ao povo judeu. Por isso, a Torá também é chamada pelos judeus como Torá Moshe, a lei de Moisés, considerado o maior profeta da tradição judaica. Os ensinamentos que compõem a Torá foram ensinados por Deus a Moisés no alto do Monte Sinai durante o êxodo do povo judeu. Segundo a tradição judaica, Deus falou diretamente com Moisés quando ele subiu no topo do Monte Sinai, onde ficou por 40 dias e 40 noites, recebendo os novos ensinamentos que Deus queria passar ao povo judeu. O conteúdo da Torá conta a história desde a criação do mundo por Deus até a morte do profeta Moisés. Em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, está escrito: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A primeira coisa que Deus criou com a sua palavra foi a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. A segunda coisa que Deus criou com sua palavra foi o universo. Versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela. A terceira coisa que Deus criou com sua palavra foi a vegetação. Versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. A quarta coisa que Deus criou com sua palavra foram as constelações e tudo que existe no universo. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de almas viventes e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. A quinta coisa que Deus criou com sua palavra foram os animais marinhos e as aves. Versículo 20.
E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. A sexta coisa que Deus criou com sua palavra foram os animais terrestres. Versículos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Depois que Deus terminou toda a criação com sua palavra de ordem, ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, com autoridade e domínio sobre toda a criação. E se você quer ter uma saúde mental legal, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações deste canal. Mediante uma análise cuidadosa, a criação teológica é bastante parecida com as teorias científicas aceitas atualmente, as quais estão relatadas no primeiro vídeo dessa série. O link vai estar na descrição desse vídeo. Não perca! Depois que você assistir esse vídeo, corre lá e assista o primeiro. Podemos observar que a sequência é a mesma, até as reações químicas coincidem. Resumindo, de acordo com a ciência, tudo começa com um átomo primordial que explodiu e expandiu, o chamado Big Bang. Em seguida, a matéria se esfriou e diversos tipos de átomos se formaram, dando forma ao universo atual, surgindo também nosso sistema solar. Em seguida, a evolução química da matéria começou com os coacervados, depois evoluíram em uma bactéria e uma alga, que evoluíram com o surgimento da vegetação. Depois, evoluíram para seres vivos menos complexos, como animais marinhos e aves. Em seguida, evoluíram para os animais terrestres e, por fim, o homem, o ser mais complexo da evolução, devido às suas características singulares da fala e do pensamento. Resumindo, a criação segundo o livro de Gênesis segue a mesma cronologia. Deus criou a luz e separou a luz das trevas. Em seguida, criou o universo, depois a vegetação e em seguida as constelações e tudo no universo. Depois os animais marinhos e as aves e em seguida criou os animais terrestres. Por último, o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, com domínio e autoridade sobre toda a criação. É espantoso a ordem cronológica da criação teológica com a criação científica, levando em consideração que as ciências são bem recentes e dispõem de toda a tecnologia disponível. A Torá foi escrita no deserto, no Monte Sinai, aproximadamente 3.500 anos atrás. A sequência da criação, da origem da vida do livro de Gênesis é a mesma da evolução química, a teoria mais aceita atual. O livro de Gênesis dá explicação das coisas físicas e também complementa com as abstratas, devido ao seu teor espiritual, o que a ciência ainda possui uma certa dificuldade de conceituar. Em Gênesis, capítulo 2, continua o relato da criação. No versículo 1 está escrito: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente.
Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Muitas pessoas perguntam por que Deus permite tantas injustiças. No livro de Gênesis está relatado que Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança, com domínio e autoridade sobre todas as coisas. Colocou o homem em um lindo jardim no paraíso, lhe deu seu espírito e o prazer de sua confraternização diária. E a coisa mais importante de todas, a liberdade. O homem foi criado com a autoridade e domínio de Deus, com o conhecimento do bem e com toda a liberdade. O homem não precisava conhecer o mal, mas ele escolheu desobedecer a Deus e pecar. Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para se relacionar com ele por amor e não pela força, o homem tinha o livre-arbítrio e a liberdade de escolher. Essa liberdade o homem possui até hoje, e é sobre isso que se trata a mensagem de Jesus Cristo. No próximo vídeo dessa série, eu vou falar sobre como a neurociência explica a mente do homem de acordo com os melhores especialistas do tema, para depois entrarmos na questão espiritual. Não perca! E fica a dica!